Primeiramente quero agradecer a presença de todos vocês aqui, muito obrigado por prestigiar a nossa palestra aqui, obrigado mesmo a todos vocês, de coração. Bom, vocês estão aqui para entender um pouquinho do que é o RPG, vocês conhecerem um pouco da história, saber de onde que veio, como que joga, o que existe dentro do universo do RPG, o que ele transformou a mídia até agora. Vou falar um pouco disso tudo hoje. Primeiro, vou falar da origem do RPG. O RPG, ele não foi um jogo que foi lançado já como o RPG. O RPG, primeiramente, ele foi um suplemento para um jogo antigo, que já existia antes dele, que se joga até hoje, que a modalidade desse jogo é chamada de War Games. O que é um War Game? O War Game, geralmente ele tem um contexto militar. Você montava uma tropa, cada jogador montava uma tropa de soldados, cada soldado tinha uma tarefa dentro do pelotão e acontecia tudo numa maquete, cada um ficava numa ponta da maquete e começavam usavam os dados para fazer a parte da variável dos combates e cada um deles lutava entre si e via quem ganhava no final. Era um jogo de competição, um contra o outro. Então o que aconteceu? Várias pessoas começaram a pegar esse jogo. Isso surgiu em várias partes do mundo. Não pode dizer assim, não, esses caras inventaram RPG. Não, isso foi surgindo em várias partes do mundo. Essas pessoas pegaram essa regra e começaram a bolar uma espécie de teatro com ela. Falaram, vamos pegar as regras, mas vamos fazer com que não vai ter um piloto, cada um não vai jogar com um pelotão de soldadinhos, de miniaturas. Eles usavam essas miniaturas aqui, ó. Usavam essas miniaturas desse tamanho aqui. Cada jogador tinha umas 20 ou 30, depende do tipo de jogo. Então eles pegavam, em vez de cada um representar um pelotão, vamos fazer cada um representando um personagem. E aí, com as regras do Wargame, a gente põe a parte da interpretação e usa as regras do Wargame quando for precisar resolver um conflito, alguma coisa. Beleza, isso foi surgindo em várias partes do mundo. Só que aí, aconteceu que dois caras gostavam desse tipo de wargame. Ele era chamado de chainmail. Ele era um wargame baseado na era medieval. Então você lutava com cavaleiros, tudo, e eles eram fãs do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, o livro surgiu por volta de 1935. O filme é mais recente, mas o livro surgiu em 1935. Então eles gostavam do Senhor dos Anéis e resolveram implantar essas regras para usar o chainmail e para fazer um suplemento em cima do chainmail para poder jogar o RPG. RPG, vocês sabem, eu já disse para vocês, significa Role Play Game. Role Play Game, se você for traduzir ao pé da letra, é um jogo de longa duração. No Brasil, se traduziu como um jogo de interpretação de papéis, mas ele, ao pé da letra, significa um jogo de longa duração. Então o que aconteceu? Esses dois jogadores fizeram esse suplemento e lançaram o suplemento, fizeram uma tiragem mínima, assim, uns 500 exemplares. E lançaram o suplemento nas bancas perto do local onde eles moravam. E o pessoal que comprava revista em quadrinhos viu lá um negócio legal, vamos ver. E compraram aquele suplemento e todo mundo começou a gostar. O negócio foi um sucesso. Já a editora que fazia o chainmail entrou em contato com os caras e falaram, vocês têm que lançar isso em larga escala. Aí eles começaram a lançar. Só que o que ninguém sabe é que o Dungeons & Dragons, que é aquele que eu mostrei no começo, que é o RPG, foi o primeiro RPG registrado oficialmente como RPG, foi aquele que eu mostrei antes, o Dungeons & Dragons. Aquele lá, ele lançou junto com um outro jogo de RPG chamado Empire of Peloton. O Empire of Peloton ele já tinha um cenário diferente. Ele era baseado em Maia, na civilização Maia, Azteca e Egípcia. Ele era um jogo baseado nessas civilizações, ele tinha um pouquinho de magia, mas dentro do contexto
dessas civilizações antigas. O Chainmail e o Dungeons and Dragons era mais a Idade Média, junto com aquele lance de magia do Senhor dos Anéis. Esse é o Pelotron, a primeira edição do Pelotron, vocês podem ver. Aí começaram a surgir diversos tipos de RPGs, vários cenários de RPG diferentes, um pessoal que conhecia que inventou uma regra e fazia. Aí surgiu o primeiro RPG de super-heróis, você jogava com super-heróis, Super-Homem, Batman. Eu particularmente tenho um problema com jogos de super-heróis. Por quê? Quem gosta de super-heróis, ele não gosta de ver o personagem preferido dele morrer. Então o que acontece? Quando morria tinha muita discussão na mesa. Não, porque o cara faz isso, ele faz aquilo. Jogo de RPG com heróis dá muita briga. Quando são fãs, dá muita briga. Porque eu falo que não, o cara não faria isso, outro fala que faria, sai muita briga. Então eu não sou muito chegado. Quando eu jogo jogos de super-heróis, eu procuro fazer super-heróis que não existem, para não ter essa confusão. Cada um monta o seu super-herói e põe os poderes que quer e beleza. Aí tá tudo certo, não tem o que falar. Esse aqui foi um RPG que surgiu mais pra frente. Por quê? Porque conforme o Dungeons and Dragons foi fazendo muito sucesso, deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui, vou mostrar uma coisa. Isso aqui é um wargame, do Senhor dos Anéis. Isso aqui é importado, não chegou a sair no Brasil sim, mas quando eu comprei ele não tinha. Esse jogo aqui é novo, ele deve ter uns 15 anos de idade. Ele é um jogo de um wargame, com cada um pega um lado, faz um exército de orcs, faz um exército de heróis e luta. É um wargame para jogar competição. Esse aqui, depois que eles lançaram aquele lá, Dungeons and Dragons, que fez o maior sucesso, eles lançaram essa caixa aqui, como se fosse um war, mas não tinha nada a ver, é um RPG isso aqui, chama-se Dungeons and Dragons, né, claro. Esse aqui é uma primeira edição, eu comprei em Portugal, ele é uma primeira edição, e lá em Portugal, quando eu comprei esse daqui, eles ainda não tinham na língua portuguesa. Esse daqui, ele é inglês ainda, e só que tinha uma coisa muito interessante, o que os portugueses começaram a fazer lá? Eles começaram a pegar os livros, esses livros que vinham junto dentro da caixa, e eles pegavam o livro, faziam uma impressãozinha, xerocava, e quando você comprava a caixa, vinha o xerox. Vocês podem ver que é bem antigo, isso aqui deve ter uns 30 anos, mais ou menos, esse xerox aqui. Você comprava e vinha com esse xeroxzinho aqui para você jogar. Essa época foi chamada de geração xerox. E todo mundo que jogava RPG tinha esses xerox na mão, tinha os livros originais, mas tinha os xerox na mão para poder jogar, senão você não conseguia jogar. Bom, depois disso, aí o jogo foi ficando muito famoso, aí o Dungeons and Dragons lançou, os livros já não vinham em caixas, não fazia mais sentido vir em caixas, eles já vinham com muito mais regras, ó, a grossura desse livro. Ele já vinha com muito mais regras, aí começou a sair em forma de livro. Para um mestre poder jogar uma partida de Dungeons and Dragons, ele tem que ler 3 livros, mais ou menos dessa grossura. É o livro do jogador, que é esse aqui é uma versão em português, saiu pela Abril. É o livro do jogador, o livro do mestre e o livro dos monstros. Então, os livros começaram a tomar o lugar das caixas e tudo que era de RPG começou a ser lançado em livro. Quando eles começaram, quando já a TSR, que foi quem publicava o Dungeons and Dragons, que estava fazendo o maior sucesso, quando eles começaram a estabilizar, surgiu um novo RPG. O nome dele era esse aqui, o Vampire the Masquerade. O Vampire, ele foi um RPG que ele pegava muito mais a parte de interpretação do que a parte de combate. O clímax do jogo não era o combate, era a interpretação. Então o que acontece? Você era transformado num vampiro, e os vampiros eles tinham uma sede incessante de sangue.
Só que eles tinham que combater isso para eles não perder a humanidade deles. Eles tinham que combater o monstro dentro deles para eles não perder a humanidade e não acabar se transformando num monstro insensível. Então, toda a história do The Masquerade, ela gira em torno disso. Foi um sucesso estrondoso. O cara lançou esse livro aqui, ele chegou a bater o Dungeons & Dragons na época fácil. Ele bateu fácil o Dungeons & Dragons. O pessoal começou a jogar muito no Brasil, isso aqui foi uma febre na década de 90. Foi quando foi lançado em português pela Devir. Inclusive eu tenho a primeira edição aqui. Minha primeira edição já está bem castigadinha. Vocês podem ver. Ó, aqui foi a primeira edição, aqui lançada no Brasil pela Devir, na década de 90. Bom, como eu falei, começaram a sair diversos tipos de RPG. Esse daqui foi um RPG mais baseado em Cthulhu, que é o Call of Cthulhu, que é um RPG de terror, que é baseado num autor de livros de terror. O nome dele era HP Lovecraft. Esse aqui é uma edição nova, né, uma reedição. E ele foi um dos autores mais célebres dentro da história do terror. Foi esse autor aqui, HP Lovecraft. Ele inspirou autores de personagens famosos como Conan. Se você pegar o universo do Conan, ninguém conhece, ninguém sabe. Mas o universo do Conan é baseado nas histórias desse autor aqui, o HP Lovecraft. Eles lançaram muita coisa do Conan baseado no que ele escreveu. Aqui já entra o Shadowrun, né? Que ele é um RPG que a gente chama de cyberpunk. Por que ele é cyberpunk? Porque ele se passa numa época, num futuro próximo, onde as grandes corporações mandam no mundo e cada um tem que lutar pela sua sobrevivência. Esse Shadowrun, ele tem magia no meio, misturada com tecnologia, tem elfos, tem orcs, tem um monte de coisa, mas tudo dentro de um cenário que a gente chama de cyberpunk. Para vocês terem uma ideia, o cyberpunk inspirou diversos filmes, como o Blade Runner, inspirado no cyberpunk. Alguém já assistiu Blade Runner aqui? Caçador de Androids? Não? Que não seja da época de vocês. Mas tem o Blade Runner, tem o que eles lançaram agora recentemente, que é baseado no universo cyberpunk, que é o Elysium. Já assistiu Elysium? Sim. Baseado no cyberpunk. Aqui já é o cyberpunk puro, não tem nada de magia, nada. Aqui eles têm implantes cibernéticos, eles têm pura tecnologia, não tem magia, não tem nada de magia, só tecnologia. Era um universo igualzinho o outro que eu mostrei para vocês, mas ele não tinha nada de magia. É um sistema muito difícil de jogar, isso aqui, muito difícil. Você contava demais com a sorte, você dava 2 passos e já morria. O negócio era complicado. Aí começaram a aparecer outros tipos de RPG que são de ficção científica, sem ser esse lado sombrio da tecnologia. Um sistema mais baseado em viagens espaciais, em pontos fora do planeta. Começaram a surgir esse tipo de RPG. Esse RPG, ele é um RPG que inspirou vários filmes. Ele também é inspirado em vários filmes como Flash Gordon. Provavelmente vocês não conhecem. Conhece Flash Gordon? Não, né? Flash Gordon não é nem da minha época. O Queen fez a trilha sonora do filme. A trilha sonora do Flash Gordon, isso mesmo. Então, o Star Trek, por exemplo, esse RPG ele é inspirado no Star Trek. Então ele pega mais esse lance de ficção científica, né? Não no cyberpunk. Aí o que aconteceu? Não demorou muito, saiu Star Wars, é claro, o RPG do Star Wars.
Esse aqui é uma primeira edição, a imagem não está muito boa, porque é muito difícil de achar a foto da primeira edição. Ele é lançado pela Western Games. Esse RPG também era muito difícil de jogar, muito difícil. Então, o pessoal que jogava ele era porque era fã, gostava. Eu joguei esse sistema, não fui muito longe, porque era muito difícil. Inclusive eu tenho uma segunda edição, acho que vou mostrar para vocês. Segunda edição do Star Wars, da Western Games, certo? Segunda edição da Western Games. Aí, como eu falei para vocês, diversos sistemas foram aparecendo, diversos cenários. Esse é um cenário que chama Paranoia. O que acontece? Nesse cenário aqui, o mundo é comandado por um grande computador. Ele quer fazer a paz na humanidade. Então ele fica, as pessoas, os cidadãos, eles são observados o tempo todo. O tempo todo. E a máquina, o computador que toma conta de todo mundo, ele criou um bug dentro dele que ele acha que qualquer coisa é um crime. Então toda hora o seu personagem está envolvido num problema que ele jogou uma bituca de cigarro no chão. Ele começa a entrar num problema que vira uma coisa de uma proporção tão grande, quando ele vai ver, ele já é perseguido pela polícia, já está completamente enrascado. Como o pessoal diz, é um RPG baseado no humor negro. Né? Perfeito. Aí, mais pra frente, no finzinho da década de 90, começa a surgir alguns RPGs que são mais, já seguindo a linha do Vampire, que é o Castle of Frankenstein. O Castle of Frankenstein, ele é um jogo inspirado na era de aço da humanidade, na era das locomotivas, das indústrias, só que ele tinha um lance meio misturado com magia, então ele formou um cenário muito legal. Eu joguei um live action baseado nesse Castle of Frankenstein. Foi muito legal, ganhou vários prêmios esse live action no Brasil, foi um dos primeiros eventos desse tipo, foi um sucesso absoluto. E o sistema não foi muito para frente, porque a maioria do pessoal que jogava RPG de mesa não gostava muito desse tipo de cenário. Então ele acabou indo muito para frente, só lançou o livro básico e terminou por aí. Mas, na minha opinião, é um sistema muito bom. Aí vem o Inomine. O Inomine, ele já usa um terror mais ligado às lendas cristãs. Então você pode jogar sendo um anjo ou um demônio. Só que é aquilo, isso é tudo intriga. Você é introduzido em intriga. O seu personagem, esse tipo de jogo ele passa da parte de combate, dessa coisa mais aventureira, para entrar numa intriga política dentro do céu e usa o inferno, o purgatório, os anjos caídos aqui na Terra. É bem legal esse sistema, é legal. Ele não é ruim. A única coisa ruim dele é a jogabilidade. O cenário dele é muito bom, tem muito conteúdo, mas a jogabilidade é deficiente. E às vezes isso faz falta. Deixa o meu touch voltar. E aí, né, começaram a surgir as coisas, né, a parte da mídia começou a incorporar o RPG na cultura. Certo? Aí o que acontece? Começaram a surgir séries infantis, desenhos animados, livros. E um dos mais famosos aqui no Brasil foi o Dungeons and Dragons, que era o Caverna do Dragão. A gente conhecia como Caverna do Dragão aqui no Brasil, mas o nome verdadeiro dele era Dungeons and Dragons, porque era baseado no RPG. O que acontece? Se esse jogo tivesse sido lançado hoje no Brasil, esse desenho tivesse sido lançado hoje no Brasil, ele não teria feito o sucesso que ele fez na época que ele foi lançado. Por quê? Porque hoje, como a gente tem uma referência de RPG muito maior, a gente sabe que o desenho animado, não que eu não goste, eu adoro esse desenho, a gente sabe que ele não tem absolutamente nada a ver com o RPG. A proposta foi a Marvel Entertainment que lançou esse desenho. E a proposta era fazer um desenho baseado no RPG Dungeons and Dragons, só que fugiu demais do desenho. Porque o cavaleiro tinha um escudo, mas não tinha espada, o outro só tinha um arco.
fica uma coisa muito esquisita. Quando você joga o RPG, você sabe que ele fica um pouco fora do contexto do que é o RPG. Aí começaram a surgir os RPGs brasileiros. Começaram a surgir os RPGs totalmente brasileiros. Antes a gente tinha os RPGs importados que eram traduzidos para o português para a gente poder jogar. O que acontece? Aí começou a sair os RPGs brasileiros, feitos totalmente por brasileiros. Um deles é o Desafio dos Bandeirantes, que acontecia na época do Brasil Colônia, e usava o folclore brasileiro para fazer o cenário. É fantástico esse jogo, ele é muito bom mesmo quando você fala de cenário. Ele é muito bom, é uma coisa que eu não vou mestrar o Desafio dos Bandeirantes para vocês. Eu vou explicar por que mais para frente. Mas a gente vai pegar esse lado do folclore brasileiro, que é muito legal. Então, mais para frente vocês vão ter essa referência. Mas esse jogo ele foi fantástico. A única coisa ruim dele foi o sistema de jogabilidade dele. E isso interfere muito. Vocês vão saber por que quando vocês jogarem no RPG. Aí a mesma empresa que lançou o Desafio dos Bandeirantes, ela foi inspirada no Dungeons & Dragons, lançou um jogo de fantasia medieval inspirado no Dungeons & Dragons, que era o Tagmar. O Tagmar é um jogo como o Dungeons & Dragons, exatamente igual ao Dungeons & Dragons, só que ele usa um outro sistema de regras e uma outra história em cima do mesmo cenário de jogo. É ruim, quer dizer, é bom. Mas entre jogar esse e jogar o Dungeons & Dragons, que é muito mais rico em detalhes, tem muito mais referência, sinto muito, embora seja brasileiro, eu preferia o Dungeons & Dragons, que tem muito mais conteúdo, as regras eram muito melhores, mas ele era a mesma coisa em questão de cenário. Outro cenário brasileiro também foi o Millennia, também baseado em Star Trek. Ele era um cenário de ficção científica que mostrava um futuro de colonizações espaciais, totalmente voltado para o público brasileiro, feito por brasileiros. Era bom, esse jogo era bom, o único problema dele era o sistema da Gaza, que era muito ruim, mas ele era bom. Aí os mais recentes brasileiros, o Invasion, Invasão, né? Que se tratava desse negócio de conspirações, né? Alienígenas, não sei o que. Surgiu esse livro, também é uma referência boa brasileira. Eu já começo a dizer que isso aqui já é o stuff bom brasileiro. Já é uma coisa que começou a fazer um pouco mais de sentido. Eu achei que as regras começaram a ser melhores, eram mais simples, mas ele foi um sistema bom, foi baseado num cenário legal, numa ideia legal. Ele começou a ser um sistema melhor, tanto que fez sucesso. Essa capa deve ser, acho que na terceira edição de Invasão, se eu não estou enganado. E ele fez um pouco de sucesso sim, e até hoje tem um monte de gente que joga. É um RPG bom, ele é um RPG bom. Brasileiro também o Trevas, que é baseado em um cenário mais de terror, né? Vamos dizer assim, ele é um plágio do Call of Cthulhu, que eu falei para vocês desse ator aqui, já é um plágio, mas ele tem o seu lado bom, porque o Call of Cthulhu, como ele é só baseado no universo do H.P. Lovecraft, o autor, esse aqui não, esse aqui ele já foge um pouco, entra mais na mitologia cristã, entra mitologia nórdica, um monte de coisas misturadas que tem a ver com terror. Eles foram colocados, coisas que estão na mídia agora, filmes de terror atuais, eles foram colocando no jogo. Ficou um jogo mais moderno, vamos dizer assim, e é brasileiro. É legal, é um jogo legal. Esse aqui é o mais famoso de todos os jogos de RPG brasileiro, totalmente brasileiro. Para quem gosta de jogos baseados em heróis japoneses. Esse jogo aqui ele é baseado só em heróis japoneses. Ele é conhecido como 3DIT. Esse aqui é o 4 porque é a quarta edição. Mas o nome que todo mundo conhece é o 3DIT. Para quem gosta de como é que fala? Power Rangers, esses tipos de heróis japoneses,
Esse jogo é muito bom. Dizem que as regras dele é muito bom. Eu não joguei isso aqui, não posso dizer para vocês se é bom ou ruim em relação a regras. Não, isso aí é uma opinião minha, tá, pessoal? Eu não sou muito chegado nesse negócio desses heróis japoneses, não é a minha praia. Os meus heróis japoneses da minha época, vocês nem conhecem, não vou nem falar. E também o Jasper. Ultra Seven e Ultra Meio. Jasper já era da geração. Acabou? Não, tá indo. Esse aqui foi o meu RPG que eu lancei, o Easy System. Eu lancei ele por quê? Porque eu precisava de um sistema fácil, onde eu pudesse introduzir a minha mecânica de jogo. Então o que eu fiz? Eu não fiz ele baseado em cenário nenhum. O que eu fiz? Eu fiz um livro de regras básicas que você pode jogar em qualquer cenário. Não é uma ideia minha, original minha, isso já existe. Existe um RPG americano que chama GURPS. Ele é muito bom. E eu usei a ideia deles, eu peguei a ideia deles do negócio de regras básicas, da parte de regras básicas do GURPS. Lancei o meu próprio sistema de regras básicas. Lógico que vocês não vão ver edições impressas, porque tudo que eu lanço eu já penso no futuro, é tudo digital. Depois eu vou passar o link, quem quiser baixar o jogo, quem quiser baixar o meu livro, vocês podem baixar à vontade. Ele é um livro fácil, eu não fiz um livro de regras para competir com Dungeons & Dragons, gente. Eu fiz um livro de regras para quem está começando na RPG agora. Então ele é um livro fácil de se jogar. Você lê ele tem 100 e algumas páginas, e ele é uma coisa bem básica para quem está aprendendo a jogar. Principalmente jogos de ficção científica, ele é muito bem, ele é melhor do que, assim, em questão de facilidade, melhor do que os que estão atuais. Mas, embora seja meu, ele tem as restrições dele também. Aí esse aqui é um dos criadores do Dungeons & Dragons, ele é o... O nome deles são... É o Dave Anderson, que é esse aqui, Dave Anderson. Pulou um. Não, volta mais. E esse aqui é o Gary Gygax. São velhinhos, como vocês podem ver, mas quando eles criaram os Dungeons & Dragons eram novos. Eles tinham por volta de 25 anos. E, inclusive, o primeiro que eu mostrei para vocês faleceu recentemente, há uns 2 anos atrás. Foi feita até uma homenagem para ele, esse daqui. Ele faleceu há uns 2 anos atrás. Aqui mostra uma mesa de RPG, né? Como que é jogado. Hoje em dia, antigamente existia um negócio chamado escudo do mestre, que é esse que vocês estão vendo aqui. O escudo do mestre ele não deixa que os jogadores vejam que o mestre tem escrito aqui atrás, que é a aventura que vocês vão jogar. Mas aqui vocês podem ver que esse moleque aqui, o esperto, ele só está de olho nas coisas do mestre. Então, isso daqui é como é jogado o RPG. Um é o mestre e os outros vão interagindo com o mestre, certo? A caixa, né, do Dungeons & Dragons, que é a que eu mostrei para vocês. Esse aqui é o Dungeons & Dragons, foi a segunda edição, que aí ele já muda de nome. Ele chama-se Advanced Dungeons & Dragons. Por quê? Os autores do Dungeons & Dragons legítimos eles foram, infelizmente, passados para trás pela TSR, que era a empresa que fazia. A TSR pegou os direitos autorais dele, lançou com o nome de Advanced Dungeons & Dragons, mas não deu crédito nenhum para os autores do Dungeons & Dragons. Eles foram passados para trás. Aí lançou o livro, foi um sucesso astronômico. Todo mundo gostava mais de jogar o Advanced Dungeons & Dragons. Eu joguei muito esse sistema, o Advanced Dungeons & Dragons, que o Dungeons & Dragons. E ele tem um apelo visual muito bom. Ele tem um apelo visual muito bom.
Então você pega um livro de Dungeons & Dragons, você abre, tem as ilustrações magníficas, feitas por grandes autores, por grandes ilustradores, e faz com que a leitura seja melhor. A forma como eles fazem a colocação do que é importante você saber no jogo, você achava as coisas, as referências com muito mais facilidade. Esse que eu mostrei para vocês, né? Que a Abril lançou. Esse aqui, né? Só que esse aí é a versão americana. Mas a Abril lançou bem. O que aconteceu com a Abril? A Abril parou, ela fez o RPG brasileiro, ela fez um ano. Lançou um ano de suplementos do Advanced Dungeons & Dragons. Só que a ideia da Abril, a Abril achou que o pessoal ia pegar, ia toda hora na livraria comprar um livro que naquela época custava R$100, e o pessoal ia toda semana comprar um livro de R$100 na banca. Eles investiram, fizeram uma estratégia de mercado ruim. Então eles lançaram os livros e não tiveram o retorno que eles imaginavam que ia ter os livros de RPG. Lançaram um material muito bom, os livros são muito bem feitinhos, seguiram a mesma qualidade dos importados, mas infelizmente a nossa editora Abril, ela visou muito mais o lucro do que o jogo podia retornar. Porque o jogo você compra um livro, se você não for que nem eu que quiser experimentar diversos tipos de RPG diferentes, você compra um livro e pode jogar ele por toda a sua vida. Entendeu? Muita gente fazia isso no Brasil, comprava um livro e eu ia jogando, não comprava mais nada. E aí um comprava um livro, o outro comprava outro, o outro comprava outro, ninguém comprava os 3 livros de uma vez. E como era um grupo de jogadores, cada um comprava um livro para não ficar caro para todo mundo e ia jogando. A Abril pensou diferente e se deu mal, fechou as portas. Fechou as portas do RPG, vamos dizer assim, mas não antes eles investiram pesado no RPG. Isso aqui foi a revista que saía mensal deles, a Dragon. A Dragon Magazine é uma revista conhecidíssima lá fora, o assunto é o Dungeons & Dragons, é o RPG Dungeons & Dragons. Eles tiveram autorização, como eles compraram tudo da TSR na época, eles podiam lançar tudo da TSR, Abril. Então eles compraram também os direitos da revista e começaram a lançar a revista aqui. E a revista, ela não é ruim, isso aqui é colorida, na época, pensa que isso aqui é década de 90, legalzinho. Tinha um conteúdo mais ou menos, mas eles se deram muito mal, por quê? Porque aí saiu essa revista aqui, ó. E essa aqui é uma primeira edição. Essa revista aqui, eles fizeram mudar o nome da revista. Ela também chamava Dragon, só que ela não podia chamar Dragon. Por quê? Porque Dragon é o nome da revista americana. E esse aqui eles têm direitos autorais sobre esse nome. E a empresa brasileira que lançou isso aqui, ela lançou como Dragon e a Abril fez eles mudarem o nome. O nome virou Dragão Brasil, as próximas edições. Essa aqui é a primeira edição da Dragon. Isso aqui deve ter para lá de 20 anos. É a primeira edição e foi um sucesso absoluto. E olha que ela não tinha nada em colorido em relação à outra, a Dragon Magazine, não tinha nada em colorido, mas foi um sucesso absoluto. Por quê? Porque quem escrevia a revista tinha conteúdo, era um mestre de RPG, jogava RPG, não foi o pessoal que pegou um livro de RPG e leu em uma semana e já achava que era dentro de RPG. Não, os caras que escreveram isso aqui sabiam o que eles estavam escrevendo. Ela chegou, a última edição que eu comprei, que ainda era o Dragão Brasil, que é essa daqui, foi o lançamento do Dungeons & Dragons 3.0, que é esse livro aqui. Foi o lançamento desse livro aqui, pela Devir, que atualmente é a editora brasileira que mais lança RPG no Brasil, e com a melhor qualidade, é a Devir. Então ela lançou, então a Dungeons & Dragons fez uma revista, né, para mostrar o lançamento do livro. Aí surgiram outras revistas também que não foram para frente,
justamente por causa disso o conteúdo era ruim. Uma dessas é essa aqui teve umas 3 edições só. Essa daqui. Ela tinha um lado mais humor, que não fez muito sucesso, o pessoal não gostou muito do humor deles. Essa daqui também teve pouquíssimos exemplares, isso aqui saiu mais no Rio de Janeiro. Eu consegui uns exemplares porque o meu jornaleiro da minha rua, ele era carioca e ele tinha um pessoal que trazia para ele, eu comprava tudo dele. Esse aqui foi também uma revista muito famosa, chegou a lançar uns 15 exemplares, mas nenhum foi para frente. O único que deu certo foi o Dragão Brasil. Mais para frente, o Dragão Brasil, acho que ele chegou a lançar umas 100 edições, fora os suplementos que eles lançaram. Tudo que você vê de RPG brasileiro a partir do ano 2000, foi tudo baseado, os autores, todos eram do Dragão Brasil. A Dragão Brasil fechou as portas, não sei, acho que começou as tiragens da revista começou a vender pouco, eles fecharam a porta, e aí saiu essa daqui, a Dragon Slayer. Essa revista tem no mercado até hoje, é uma revista de bastante sucesso brasileira, ela fala só de RPG, e ela tem um apelo gráfico muito bom, ela tem um apelo gráfico muito bom, são desenhistas brasileiros, então ela é muito boa. Ela já é uma revista muito melhor, muito mais bem feita do que as antigas. E assim, os mesmos autores que faziam a Dragon Brasil, quando a Dragon Brasil fechou as portas, começaram a trabalhar para Dragon Slayer. Então só mudou o nome, na verdade é a mesma revista, foi comprada por uma nova editora, se eu não estou enganado é a... Eu esqueci o nome dessa editora, mas daqui a pouco eu lembro. É a Scala. E essa Scala, essa editora, ela lançou, eu não tenho os livros aqui, mas ela lançou um livro muito famoso no Brasil, que é o Tormenta. Ele é um universo de RPG medieval que é baseado no... é como se fosse o Dungeons & Dragons. Ele usa até as mesmas regras do Dungeons & Dragons, só que ele é totalmente feito pelos brasileiros. É um sistema bom, muita gente joga, mas vai do gosto de cada um. Se você pegar as pessoas que jogam RPG da década de 90 e perguntar para eles, vocês jogam Tormenta? Eles vão falar que não. Por quê? Porque eles, embora a Tormenta seja bom, o Dungeons & Dragons, na nossa opinião, daquela época, a gente achava melhor e acha até hoje melhor. Recentemente, agora em julho, saiu a 5ª edição do Dungeons & Dragons. Essa que eu mostrei para vocês é a 3ª. A que a gente vai jogar no nova oficina de RPG é a 3.5. Mas existe a 4ª edição e saiu a 5ª agora que eu estou lendo, estou gostando. Parece que eles já estão renovando de novo. Mas eu vou falar disso depois. Antes de a gente entrar na parte de cenários, e eu estava falando antes, né? Desculpa, a parte do sistema, que eu estava falando antes, que são as regras do jogo. Agora nós vamos entrar em cenários, mas eu quero mostrar um último sistema para vocês, que é o Old Dragon. Isso aqui ele é baseado no Advanced Dungeons & Dragons. Tem muita gente que amava o Advanced Dungeons & Dragons, como eu falei para vocês. Uma equipe formada por jogadores brasileiros da velha guarda, como eu, eles lançaram esse livro aqui, o Old Dragon. O Old Dragon nada mais é do que um Dungeons & Dragons, um Advanced Dungeons & Dragons, com as regras um pouquinho melhor, mas baseado naquele sistema antigo, porque tem muita gente que é saudosista e gosta das coisas antigas. Vocês, hoje em dia, graças a Deus, nunca jogaram Advanced Dungeons & Dragons, é muito difícil. Então, hoje, eu li esse livro aqui e eu me sinto um herói de ter jogado isso aqui, é muito difícil de jogar. Então, eu só queria mostrar para vocês que vale a pena vocês saberem do Old Dragon. Bom, já falei dos sistemas, vou falar agora dos cenários. O cenário mais famoso do mundo de RPG, que mais inspirou romances, filmes, foi o Forgotten Realms. O Forgotten Realms ele é um cenário como se fosse o Senhor dos Anéis, só que todos os personagens, todo o mundo criado desse cenário aqui, ele é completamente do zero. Não tem
tem nenhuma referência a nenhum herói de nenhum livro anterior a ele. Ele fez tudo do zero, novos personagens, novos locais, novas tramas, tudo do zero. Foi um sucesso astronômico. Até hoje existe. Eu tenho a caixa da primeira edição, que saiu americana, para destruir completamente, porque é muito velho. Na caixa ele vinha alguns livros dentro. Geralmente era um livro de geografia do mundo em que se jogava, um livro com algumas regras adicionais para você jogar com as raças desse mundo, e um livro com uma aventura pronta para você jogar dentro do cenário. Eu recomendo, é muito bom esse RPG, esse cenário, Forgotten Realms, é muito bom. Todas as edições que saíram do Dungeons & Dragons lançaram o Forgotten Realms. Essa aqui é a terceira edição do Forgotten Realms. Ele já não vem nessa caixa, ele é um livro, como esses aqui, e ele já é uma edição. A qualidade gráfica desse livro, eu não trouxe o meu aqui. A qualidade gráfica desse livro é absurda, é muito bom, é muito 10. Aí você já vê a diferença dos americanos do nosso. Esse aqui é o Oberon, tem até um RPG online baseado nesse sistema aqui. Ele é um mundo como se fosse o Forgotten Realms, um mundo de fantasia medieval, só que ele tem muito mais magia, ele tem muito mais. É tipo assim, pra vocês terem uma ideia, você for na venda do lado, o vendedor está usando magia para fazer alguma coisa. A magia é muito mais frequente nesse mundo. Eu gosto mais de Dungeons & Dragons. Eu gosto mais de Dungeons & Dragons. Mas esse mundo aqui é bom também, é um dos MMO mais famosos da internet, é o DDO, que é baseado no Oberon, é bom também, mas eu gosto mais do Forgotten. Aqui já entra o Dragonlance. O Dragonlance, ele foi um sistema baseado num romance, baseado no RPG do Dungeons & Dragons. Vou mostrar para vocês o romance. Eu tenho uma versão dele brasileira, são esses livros aqui. Esse livro é totalmente baseado no Dungeons & Dragons, totalmente. Tudo nele é baseado no Dungeons & Dragons. Essa aqui é uma edição que eu tenho muito antiga, que é uma edição portuguesa, de Portugal, muito antiga. E é a mesma coisa, só que ele muda algumas coisas. Por exemplo, alguém sabia que no português de Portugal não se fala sobrancelha, sim sobrolho? Você sabia disso? Lá, aqui a gente fala meio elfo, lá eles falam semi-doente. Tem essas diferenças, mas é uma leitura agradável. Aí vem o Greyhawk, outro sistema, outro cenário. Todos esses cenários que eu estou mostrando é tudo para Dungeons & Dragons. Ele é um cenário ótimo também, com muita apelação gráfica, tem bastante coisa. Ele já é um mundo mais medieval, mais voltado para a nossa era medieval, ele tem pouca magia, mas é muito legal também. Muito legal. Esse aqui já foi. Esse aqui eu vou falar mais do que é o seguinte. Esse aqui, o Planescape, ele foi um sistema que começou a acontecer o seguinte. Quem jogava o Forgotten Realms tinha um personagem na Forgotten Realms. Aí o outro tinha um personagem em Greyhawk, o outro tinha um personagem em Dragonlance. Os caras falaram, poxa, como é que eu vou fazer para unir os meus personagens todos numa história só? O que acontece? O que os caras fizeram? Eles fizeram esse cenário, Planescape. Planescape nada mais é do que um mundo que ele consegue abrir portais para esses outros mundos. O Forgotten Realms, o Greyhawk. Então era possível você ter um personagem de Forgotten Realms jogando junto com um personagem de Greyhawk, por exemplo. Então esse mundo não tinha nada demais. Ele era um cenário bem básico. Mas ele continha regras que possibilitavam você fazer essa união entre os outros cenários. Entendeu? Por isso que ele foi importante. Aqui é o Dark Sun, um outro cenário. Esse cenário aqui, ele é um cenário onde o planeta é bem escasso. A maioria dos territórios da parte geográfica do planeta é árido, rochoso. Ele é um planeta com poucos recursos e muito quente. Aqui não se usa armas de metal, porque o planeta é tão quente que o metal ele se torna incômodo na mão das pessoas.
Então eles usam armas feitas de osso, de madeira. É um sistema muito, para quem gosta de pancadaria, ele é ótimo. Mas eu não gosto muito disso, mas legal, vale a pena. Aqui já é o Merc, que é o RPG lançado única e exclusivamente para o Senhor dos Anéis, o Merc. Ele tem regras só dele, sem nada a ver com Dungeons & Dragons. Eles fizeram um livro só para o Lords of the Rings, o Senhor dos Anéis. É um RPG em inglês, né? É bom, bom. Só que é aquilo que eu falo, chega na hora do sistema, ele trava um pouquinho. E é nessa hora que você vê que o Dungeons & Dragons sai na frente. Mas é bom. Esse é o cenário que nós vamos jogar. Ele é o chamado de GURPS Fantasy. Ele não é um cenário ligado ao Dungeons & Dragons, ele é um cenário ligado ao GURPS, aquele sistema que eu falei que ele é básico. Mas ele é um cenário ótimo, ele é muito bom. Eu deixo de jogar o For Outer Realms para jogar esse aqui. Por quê? Primeiro, ele é baseado na nossa idade média, completamente baseado na nossa idade média. Ele é riquíssimo em questão de cultura. Ele é riquíssimo. Você vai ver, ele pega a parte religiosa, ele pega a parte política, a parte social da era medieval e além disso ele coloca um pouco de magia. Não é um mundo você vai ver a magia em todos os lugares, mas ele tem magia, mas ele é mais voltado para aquela nossa época medieval. Muito bom, vocês vão jogar isso aqui, vocês vão ver. Agora aqui, não sei se alguns de vocês já viram isso aqui, então eu vou falar rápido. Aqui são algumas das raças e classes do sistema de fantasia medieval. Esse é um elfo ranger, né? Vou falar rápido porque a maioria aqui já viu, né? Esse aqui é uma fêmea, um elfo ranger fêmea. Esse aqui é um elfo mago, né? Fêmea, elfo mago fêmea. Esse aqui é um anão guerreiro. Aqui é uma anã clériga. Para vocês, o clérigo ele é um guerreiro que é devoto de uma religião e a religião dá determinados poderes para ele, poderes divinos. Esse é um meio elfo, é a mistura do humano com o elfo, sai o meio elfo, que em português de Portugal ficou sempre lento. É o meio elfo. Esse é um meio elfo ranger. Esse aqui é um meio elfo fêmea, que é uma maga necromante. Esse aqui é um meio orc, humano com orc, nasce meio orc, um meio orc guerreiro. Essa é a fêmea, meio orc. Esse é o Halfling. Como eu disse para vocês, o Halfling e o Hobbit, o Senhor dos Anéis, são a mesma coisa. O Dungeons & Dragons teve que lançar o Halfling no Hobbit com o nome de Halfling porque ele não tinha os direitos autorais do Tolkien, que é o criador do Lords of the Rings, para poder fazer o Hobbit. Então ele lançou um que chama Halfling, mas é a mesma coisa. Essa é a fêmea, é um pirata na montanheira. Esse aqui é o gnomo. Eles são mestres em ilusionismo, então geralmente eles são magos. Eles são peritos em magias de ilusão. Essa é a fêmea, a maga também. Aqui já entra o lado do Vampire, né, do Vampiro à Máscara. São os personagens de Vampire. Esse aqui é um vampiro que pertence a uma bloodline que chama linhagem em português, que é o Ventrue. Ventrue é uma espécie de vampiro burocrático, vamos dizer assim. Essa é uma Tremere, também do vampiro, a máscara. Esse é o Werewolf. Existe um sistema dentro do universo do Vampire que você joga com os lobisomens. Só que os lobisomens aqui são uma espécie de terroristas ambientais, assim. Eles levam a questão do meio ambiente bem a sério. Então, eles se dão bem nessa história. É a fêmea, né? Isso aqui já entra mais no universo cyberpunk, que é um humano com implantes cibernéticos. Que é uma mulher, né, com implante cibernético. O implante não, aqui ela está usando o mesmo esqueleto, né? Você pode ver. Aqui já entra as raças
mestiços, meio dragão, meio humano. Então, eles têm algumas características dos dragões. Só que assim, quando você tenta jogar com uma raça dessa, ele já não vai ter essa aparência no começo, ele acaba descobrindo essas modificações vão aparecendo nele conforme ele vai crescendo, ele vai evoluindo, vai envelhecendo. Então, ele começa com um mundo normal, e aos poucos ele vai desenvolvendo essa característica do pai dele de dragão, entendeu? Essa é a fêmea. Esse aqui é o meio celestial, né? O meio anjo, que na mitologia cristã é chamado de Nefalente. Ele também é a mesma coisa que o outro, ele começa como um ser humano comum e ao decorrer dos anos ele vai acabando desenvolvendo as suas características angelicais. Essa é a fêmea. Esse aqui é um meio elemental do fogo, que é a mesma coisa no universo de fantasia. Existe uma dimensão onde tudo é de fogo. Então o que acontece? Eles às vezes entram em contato com a dimensão do cenário de fantasia de vocês. Então o que acontece? Acontece que pode haver a união de um ser humano, de um elfo, com um elemental de fogo e nasce no meio elemental. Mesma coisa para todos eles. Eles não começam assim. São pessoas comuns que acabam desenvolvendo seus poderes. A fêmea, né? Esse aqui já entra no universo Star Wars, é o Jar Jar Binks, que a raça dele é o Gundam. Esse é o Suluscan, também no universo Star Wars. Esse é o Mon Calamari, todo mundo conhece o personagem, é o General Chewbacca. Esse é o Luke, o Chewbacca, né, do Star Wars. Esse é o Darth Maul, que é o Série. E aqui, vocês já chegaram a ver isso aqui, né? O que acontece aqui são ilustrações baseadas em jogos de RPG, para vocês terem mais ou menos uma ideia do que vai aparecer, com o que vocês vão lidar durante o jogo. Então, aqui no caso seria uma mansão mal assombrada, como vocês podem ver. Aqui dentro de uma floresta, num vale, o personagem acabou encontrando um portal mágico perdido dentro da floresta. Aqui uma batalha marítima com maquinários de alta tecnologia. Uma batalha aérea usando montarias mágicas, vamos dizer assim, né, bestas mágicas, no caso um grifo e um dragão. Aqui é um personagem montando um dragão. Esse aqui já entra no universo de terror do Call of Cthulhu. Como eu disse, esse bicho aqui, ele é o Cthulhu. Esse bicho aqui é tão poderoso que ele consegue alterar a realidade ao redor dele. Ele é tão poderoso. Então esse tipo de jogo é uma espécie de terror, mas ele é um terror misturado com ficção científica. Muito legal. Esse aqui mostra mais ou menos uma doca, um local onde os navios atracam, uma cidade costeira. Né? Aqui um cemitério mal assombrado, de uma cidadezinha medieval qualquer. Aqui é uma cidade élfica. Os elfos eles usam magia para tudo. Então até as cidades deles, eles usam magia e conseguem construir esse tipo de arquitetura. Aqui um espelho mágico, né? Fazendo um portal para um outro local ou outra dimensão. Aqui um cenário mais apocalíptico, pós-apocalíptico. Né? Aqui já entra a parte das criaturas místicas, mitológicas, né? O unicórnio. Você vê aqui os restos de civilizações antigas perdidas no meio da floresta. O personagem de vocês provavelmente vai se deparar com muito desse tipo de situação. Até dentro do mar existem seres inteligentes no universo de fantasia dentro do mar. Aqui é um universo mais cyberpunk, com arranha-céus gigantescos e tecnologias bem à frente do que a gente tem agora. Esses são os veículos que vocês vão ver no universo cyberpunk. Dentro do universo cyberpunk, como eu mostrei para vocês,
fez o Shadowrun, existe magia também. Então existem alguns cenários que vocês vão encontrar personagens que mexem com magia também. Aqui já entra o Call of Cthulhu. O Call of Cthulhu, o legal dele é o seguinte: você não tem poder nenhum, você é uma pessoa comum. Vai interpretar um policial, um advogado, um enfermeiro, que acaba se deparando com alguma coisa sobrenatural. Como no caso que está demonstrando aqui. O policial fazendo uma ronda, ele se depara com esses tentáculos aqui. Então o jogo ele é legal justamente por causa disso. Ele lida com um terror que você não espera. Vocês não estão preparados para lidar com ele. Isso aqui, como eu disse, é a porta do purgatório, vamos dizer assim, né? E você também entra no universo do Call of Cthulhu. Aqui um outro cemitério mal assombrado. Esse aqui, não sei se vocês conseguem ver, também é uma casa mal assombrada, tudo dentro do universo do Call of Cthulhu. Mesma coisa, como eu falo para vocês, são pessoas comuns que acabam se esbarrando no sobrenatural. Aqui já entra mais a parte do vampiro, vocês percebem pela cena que é uma coisa mais ligada ao crepúsculo, é um lance mais que pega o universo do crepúsculo. Aqui é a mesma cena, vocês é um vampiro também desse universo. Aqui também são vampiros usando os poderes para pular de prédio em prédio. Dentro do universo do vampiro, eles desenvolveram um universo próprio, que chama, os autores que estão fazendo, né, do sistema, eles vão ter um universo que chama Gothic Punk. Gothic Punk me lembra um pouco, ele é uma idade moderna, ele é a idade de agora, ele é o tempo de agora, só que os vampiros eles estão por trás, estão nos bastidores da humanidade, eles controlam a humanidade. Então todas as cidades, todas as construções, elas são voltadas para a época da arquitetura gótica. Então você vai encontrar prédios modernos com características góticas, como essa igreja, né? Aqui, por exemplo, um arranha-céu com um telhado gótico, é tudo muito escuro, com pouca iluminação, e te joga nesse ambiente dark. Aqui é o universo Star Wars, né? Como eu disse para vocês, mostrando a parte que o Império captura os Ruivos, essa aqui é a lua de Endor. Aqui é Tatooine, quando eles estão procurando pelo Luke Skywalker. Eu peço para vocês, esse cenário eu vou dar para vocês, vocês vão jogar no Star Wars. Quem não assistiu, assiste. Depois, na oficina eu vou passar o endereço do meu blog. Eu tenho muitos quadrinhos, eu estou digitalizando muitos quadrinhos do Star Wars. Já é um universo expandido, já é uma coisa que sai dos filmes. Se vocês quiserem baixar lá que de graça, baixa para vocês lerem. Eu tenho aqui, deixa eu ver a qualidade deles. Aqui é o quadrinho do Star Wars. Ele é muito bem feito, só que parou de ser publicado no Brasil. Eles não sei por que motivo vendia muito e não deram nenhum esclarecimento por que parou e pararam de produzir no Brasil. Pelo tempo que eles produziram, muito bom. Aqui são batalhas espaciais, né? Aqui é uma cidade tecnológica subterrânea. Você vai encontrar muito no Star Wars. Aqui é o Palácio do Imperador Palpatine, que é o líder do Império, né? Do Império Galáctico do Star Wars. E também o Mestre Sith, que controla tudo. Aqui já é a nova geração de Jedi, que vai aparecer no próximo filme do Guerra das Estrelas, do episódio 7. Já entra a nova geração de Jedi. Esse aqui é o Boba Fett, um personagem do Bounty Hunter, um caçador de recompensas famoso por caramba do universo. Aqui é o Palácio do Jabba, visto de dentro, né? Aqui é a hora em que o Jabba está negociando o Han Solo que está preso em Carbonite. Quando vocês assistirem, vocês vão saber o que eu estou falando. Ninguém sabe, eu vou vocês aqui. Viu? Vocês sabem o que eu estou falando. Aqui é uma doca espacial, onde as naves, quando entram na atmosfera dos planetas, elas acordam nesses locais, assim, nesses locais aqui. Isso
Você tem uma batalha entre naves que são chamadas de capital ships. Essas naves têm quilômetros de extensão. Aqui é o Palácio do Jabba de fora e os dois robôs mais famosos da ficção científica, né? Que é o R2 e o C3PO. Aqui já entra mais criaturas mitológicas, que é o basilisco. Um olhar no olho desse bicho, você vira pedra automaticamente. Centauros, os dragões, são as criaturas mais temidas dos universos de fantasias, os dragões. Os gênios, eu disse pra vocês, eles não são bonzinhos igual ao Disney, certo? Eles te fazem um pedido, mas eles querem alguma coisa em troca. Os entes, as esfinges. No nosso mundo tem uma esfinge, mas é uma estátua de pedra. No universo de fantasia, as esfinges elas são de verdade. E elas são guardiãs, elas guardam ou sarcófagos ou algum tesouro, alguma coisa assim. Uma fada, vocês vão talvez encontrar na floresta. Um bardo gigante da mitologia grega, também aparece dentro do universo de fantasia medieval. O grifo, né? A arpia também da mitologia grega. A hidra, que vocês sabem, né? Cortou a cabeça, nasceu no lugar, perigosíssimo esse bicho. O kraken, que afunda os navios, né? A mantícora, que é cabeça de gente, asa de morcego, corpo de leão. Medusa, a Medusa ela tem o mesmo poder do basilisco, se você olhar nos olhos dela, vira pedra, mitologia grega. O Minotauro, e geralmente você vai encontrar ele em labirintos. A ninfa, protetora das florestas. O ogro, não são bonzinhos igual o Shrek, certo? E esse aqui é o personagem mais odiado no universo de fantasia medieval, os orcs, certo? Os Pégaso, da mitologia grega. Essa é a Quimera, com 3 cabeças, dragão, leão e bode. O Fauno ou o Sátiro. Um Troll. Geralmente eles ficam em lugares que tem ponte. O unicórnio. Aqui vai um universo mais apocalíptico, né? Na parte de zumbis. E vamos dizer assim, como se fosse o Guerra Mundial Z. Não sei se alguém assistiu Guerra Mundial Z. Já é um cenário baseado naquele tipo de história. Aqui é o Goblin, é um parente próximo do Orc. Agora aqui, pessoal, é o seguinte, volta no Goblin. É o seguinte, vou propor uma dinâmica para vocês. Para jogar um RPG rápido, bem rápido, para vocês entenderem mais ou menos o que é RPG. Eu vou narrar aqui uma cena de RPG. Aí eu vou chamar alguém aqui de vocês para continuar a cena. Certo? Vocês topam? Continuar a cena. Bom, é o seguinte, a personagem da cena é uma menina, chama Sarah, tem 16 anos, certo? Então eu vou narrar a primeira parte da história e vou chamar alguém aqui para continuar. Aí a pessoa vai fazer uma parte da história, aí eu chamo outra, continua no lugar daquela que parou. Todos interpretando a mesma personagem, a Sarah. Vamos começar a cena aqui, tá? Eu peço para vocês Os secos desertos você andou, altíssimas montanhas escalou, mares infinitos cruzou. Seu corpo cansado pede para que pare, mas a sua alma angustiada te impele adiante. Numa planície seca e devastada, seus olhos contemplam o crepúsculo no oeste.
O sol, um disco de bronze, se esconde atrás do seu destino, o inóspito castelo da cidade dos duendes. Se quando você ouviu falar das altas torres desafiando o céu com espadas negras, você já imaginava uma fortaleza de maldade, assim que avistou o imenso labirinto que a cercava, foi acometida de um desespero inconsolável. Naquele instante, você sentou e chorou por algum tempo, amaldiçoando a própria sorte, mas por fim, seguiu até as proximidades do labirinto. Ao chegar lá, se deparou com um extenso muro de pedra, fortificado por estranhas colunas entalhadas com runas, que só de olhar te causavam dor de cabeça. Você concluiu então que não eram simples obras de alvenaria, e sim pináculos forrados de encantamentos obscuros de proteção. Por algum tempo você andou procurando alguma entrada na extensa muralha, mas estranhamente não encontrou nenhuma. A paisagem monótona não mudava, mas por fim encontrou um grande portal, bloqueado por duas grandes portas feitas de granito maciço e entalhadas com mosaicos repletos de símbolos arcanos. E pelo tempo que você aguentou olhar para eles, não viu frestas ou fechaduras na porta. Você não tem ideia do que as mantém presas ao muro, mas com certeza não é nada desse mundo. Próximos ao portal ramificam-se trepadeiras, de onde desabrocham flores de pétalas imaculadamente brancas. Algumas possuem uma luminescência que só depois vocês perceberam pertencia a pequenas criaturas que pela primeira vez que vocês olharam, vocês acharam que eram vagalumes. Mas antes que você pudesse investigar melhor, você se deu conta que não estava sozinho. Um homem pescava em uma pequena lagoa ali perto e te observava. O estranho só poderia ser um velho gnomo. Seus cabelos brancos e seu rosto enrugado como um couro ressecado lhe conferiam uma certa idade. Mas seus trajes eram de certa forma atípicos, se tratando dos gnomos, é claro. Ele tinha um pequeno gorro de couro, assim como um colete bordado com desenhos de flores. Suas calças terminavam nos joelhos, cobertos com milhões brancos. Seus sapatos eram gastos e possuíam grandes fivelas de ferro. No cinto ele carregava um molho de chaves, amarrado junto a colares de prata e pedras preciosas. Ele estava sentado numa pedra próxima à lagoa, com uma vara de pescar na mão, e olhando para a cara de vocês, com cara de poucos amigos. Você, vem fazer essa... Você mesmo. Continua. Então. Mas quem quer? Quem quer fazer? Ninguém quer fazer, gente? Mas veja, funciona assim, eu começo mostrando as meninas. Quem quer fazer? Você vai fazer? Você vai fazer? Vem fazer. Continua dando. Você está no local, tem uma porta, um muro. Do lado tem uma lagoa virando pro pessoal. Do lado tem uma lagoa, certo? E você está vendo um gnomo lá, uma carinha mais ou menos. Isso, tô com pedra, tá vendo? O que você faz? Não sei. Imaginação. Engraçado, agora continua. Foi quatro. Vai que eu saio. No meio da máquina. Você não
falou? Nada. Acabou? Então vai lá. Você que falou, vem. Ah, fala assim. Era Elizabeth? Você é a Sara de pessoal. Você é a Sara. Mesma cena, continua. Mas eu falei. Eu acho que talvez eu ia tentar falar com ele, mas mesmo que ele vai me matar. Ele só tá olhando pra você com uma cara de pouco família. Ele quer te matar. Essa foi um abraço. Ó, olha pra Você não tem nem arma na mão dele, você só para de pescar, só. Sentado numa pedra. Talvez. Agora você fala, né? Talvez eu acho que eu tentaria conversar. Resolver esse problema da porta que eu tinha feito. Tá, aí você foi até a porta ou foi até o gnomo? E É o gnomo? Tá. Chegando lá, ele continua olhando pra sua cara. Assim. E aí? talvez ele vai me deixar de baixo, né? Eu não sei. Ah, mas talvez. Eu perguntaria se ele tem alguma hipótese de conversar. Quando você falou isso pra ele, ele olhou pra você assim: boa tarde, donzela. É tarde? Boa tarde, donzela. Você está fazendo aqui? E além de estar interrompendo a minha pescaria, o que você deseja? Uma coisa muito simples. É só você dizer as palavras mágicas. Você tá lá, não dá outro tempo para outra pessoa. Quem quer continuar? Gente, o RPG é assim. Segunda parte de fora, certo. Ah, eu procuraria no ambiente fresco. Você olhou ao redor e não viu que não tinha nada escrito na sua língua. Tinha várias runas, mandalas, mas nada na sua língua. Provavelmente, com o conhecimento que você tinha, você não ia conseguir ler nada se você estivesse lá. Eu peço ajuda pro carinho lá. O que você fala para eles? Aí ele olha assim. Eu faço a mínima. Tá bom. Próximo, vem. Vai ter uma menina, um menino vai virar um menino, hein? Você, vem, você. Não? Não continua? Gente, você tem que se desenvolver. Ah, até que tá suave, hein, ó. Vem, você. Vem pra cá, vem pra cá. Você tem vergonha, gente. Isso é bom, o RPG é bom pra justamente isso. Você tem que falar em público. Você viu que ele foi lá e perguntou pro gnomo se ele sabia o que estava escrito nas portas. Não sabia. O que você faz assim? Perguntaria se ele tem uma outra pista. Aí ele fala assim pra você assim, ele pega a vara de pescaria com uma cara assim, tipo, me interromperam a minha pescaria agora? Deve-se, pega e tira da lancha. Fala assim, olha, é complicado. Vou explicar pra você como vai ser complicado. Para eu dizer as palavras mágicas para você, você primeiro tem que dizer as palavras mágicas para mim. Funciona assim. O que você faz? Vou descrever a cena mais uma vez. Tem a lagoa, o gnomo tem um paredão enorme, certo? Forrado de runas mágicas, duas portas grandes, fechadas. O destino de você está dentro daquela porta, ela está fechada. O castelo no centro do labirinto, certo?
que você faz? Você chega próximo do muro e olha. Olha que você olha, você vê que deve ter no mínimo uns 10 metros de altura. É possível escalar. Você coloca a mão nas suas roupas e você não tem uma corda, infelizmente. E aí, dali você parou ali, não tinha mais o que fazer. Pular é impossível. E aí? Nada. Sim. Você, Rafael. Da parede, a parede tem 10 metros de diâmetro. Vou voltar até de novo e vou perguntar. Por favor, pra ele. Sabe se coloca mais. Você pode jogar. Ele falou, por favor, as portas se abriram. Qual a moral da história? Gentileza, educação. Ninguém foi lá e pediu por favor. Eu ia agora. Eu ia eu fiz essa demonstração, por favor. Fiz essa demonstração para vocês verem mais ou menos o que é o RPG. Certo? O RPG ele é um exercício de imaginação. Vocês vão ter que usar a imaginação e a criatividade de vocês para resolver problemas semelhantes a esse. Mas ao mesmo tempo ele ensina um monte de coisa para vocês. Vocês acabam aprendendo e brincando. Então aqui no caso foi a parte da gentileza, da educação. Então vocês já chegaram, vocês viram que quando ele falou, por favor, as portas também. As palavras mágicas, às vezes a mãe diz assim, se quiser a palavra mágica. Então olha só, dizer a palavra mágica. Tudo acontece assim no RPG. E o que acontece? Vou fazer uma pergunta para vocês. Mostra aquela cena. Quem imaginou isso aqui, ó, quando eu descrevi a cena? Eu imaginei mais colorido. Próxima cena. Quem imaginou isso aqui? Eu imaginei. O que acontece? Não é que um... Por favor, pessoal. Não é que um tem mais imaginação que o outro. Tem pessoas que têm qualidades mais voltadas à parte prática das coisas. Tem pessoas que são mais imaginativas. Então a pessoa que é prática, que é mais ligada a cálculos, ela vai ter uma visão mais aqui, vai ter um tiro, aquela outra cena, que é assim. Tudo na cabeça dela, pá, bate isso. Uma pessoa que é mais imaginativa, ela vai... Isso aqui. Nossa. Aqui mostra o portal, vocês estão vendo, né? Aqui é uma foto de referência. Sara, você terminou? E você já terminou? Esse filme aqui, essas fotos foram tiradas de um filme chamado Labirinto. É um filme infantil, eu só usei as imagens como referência para descrever o ambiente da cena. Então, é isso aí, pessoal. Vocês agora tiveram uma noção do que é mais ou menos o RPG. Certo? O RPG é justamente isso. Não é um jogo que você só vai rodar. Não. É um jogo que você vai ter que interpretar. Não se sintam acanhados quando vocês lidarem com o RPG pela primeira vez e não ficar meio travado. Não. Uma das qualidades do RPG é justamente ajudar vocês a poder desenvolver essa parte de criatividade, de interação com os outros, de falar. Eu era extremamente tímido. Hoje em dia eu falo com muitas pessoas, falo com muitas coisas, sabe? Tudo isso por causa do RPG. Então, além de vocês estarem brincando, vocês estão aprendendo e se desenvolvendo. O cérebro da gente é como se fosse um músculo também. Quanto mais você usa ele, melhor ele fica. Se você não usa ele, ele fica bravo. Certo? Então, para aqueles que ficavam com vergonha, é normal isso. É normal. Com o passar do tempo, vocês forem jogando, vocês vão acabando
e as flores eram iluminadas por fadas, que elas moram dentro das rosas brancas. Agora vamos falar um pouquinho como se passa, o que acontece numa sessão de RPG. Bom, esses aqui são os dados de RPG. Cada dado desse aqui ele tem uma quantidade numérica, tem os dados de 20 faces, dados de 12 faces, os dados de 10 faces, os dados de 8, de 6 e de 4 faces. O dado ele serve para fazer a variável das situações. Por exemplo, aqui não aconteceu nenhuma situação em que nós dois divergimos em algum ponto. Quando isso acontece, aí entra a parte do dado, a gente vai decidir o dado. Esses são os dados do RPG. Agora eu vou falar de algumas pessoas que jogam ou jogaram no RPG na sua adolescência e jogam até hoje. O Barack Obama foi um deles. Ele jogou RPG lá no presidente, acredito que ele tenha mais tempo. Ele jogou, inclusive até um pouco de tempo atrás, ele presenteou todo o exército dos Estados Unidos com a caixa de dois refugiados. O Van Diesel joga até hoje RPG, jogava RPG. O ator que faz o Salsicha do Estúdio também joga até hoje. O ator que faz o Austin Power joga até hoje também. O Ian McGregor, que foi o Obi-Wan Kenobi do Star Wars, joga até hoje no RPG. O ator do Star Trek joga até hoje também. A Daryl Hannah jogou uma vez no RPG, uma vez. Gostou, mas não é a praia dela. O criador dos Simpsons jogou RPG. O Robin Williams, inclusive, ele fez um filme muito parecido com RPG, que foi o Jumanji, não sei quem assistiu o Jumanji, muito parecido com RPG. Agora aqui eu quero falar um pouquinho do que vai ser a oficina de RPG, certo? O primeiro módulo vai ser a construção dos personagens. Vocês vão aprender como construir um personagem do zero, a história do personagem, as características dele, tanto matemáticas como imaginativas. Aí vai ter que entrar a parte de regras da casa. O que são regras da casa? É uma coisa que o mestre desenvolve para que haja uma convivência melhor entre todo mundo na sessão de RPG. Vou explicar quais são as minhas regras para que a gente jogue em favor. Aí vem depois que eu explicar as regras da casa, vem a apresentação do cenário. Eu vou ter que explicar para vocês tudo que é o cenário, o que acontece, quais são os personagens do cenário. O cenário, como eu disse para você, é um universo que envolve o personagem de vocês. No caso, a primeira aventura que vocês vão ter é um cenário de aventura medieval de fantasia. Então, esse é o cenário medieval de fantasia. Aí vocês vão montar o prelúdio do personagem de vocês, que é tipo a história dele na infância, até o momento da primeira aventura, que começa a primeira aventura com 15 anos de idade. Isso, na época da Idade Média, era considerado um adulto, então o personagem de vocês é considerado adulto. Aí vem o preenchimento da ficha. Essa aqui são a parte matemática do personagem, que é onde você vai tirar os valores numéricos que vocês vão usar na hora de jogar os dados. Os personagens vocês precisam disso. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, matemática básica. Mecânica de jogo. Aqui eu vou explicar para vocês as regras do jogo, para vocês poderem jogar, saber o que vocês estão fazendo no jogo, a regra do jogo. Aí vem o primeiro. Aí depois que a gente passou por tudo isso aqui, aí nós vamos para a primeira campanha, que é a fantasy. Essa aqui. Primeira campanha. A gente vai jogar esse cenário aqui, o Death Fantasy. E as aventuras aqui eu pretendo continuar por 3 meses. Essa é a parte de fantasy. Aí entra a campanha Star Wars, para vocês entenderem um pouco do universo de ficção científica.
E entra a terceira parte, que é a campanha do futuro, onde é a parte de terror, onde tem a parte de que entra o sobrenatural, todo esse tipo de terror que nós temos hoje. Aí, o que acontece? Tem o segundo módulo. O segundo módulo não é opcional, é para quem quer ser mestre de RPG, certo? Para fazer o segundo módulo, depois de jogar. Aqui nós vamos passar praticamente 9 meses jogando esses três módulos aqui, esses três cenários aqui. Aí começa o segundo módulo, que é o de mestre. Aqui vocês vão fazer a formação de mestre e vão aprender a contar boas histórias, certo? Você precisa saber escrever uma cena decentemente, bem sentido. Aqui eu vou passar quais os livros que o mestre usa, o que é recomendado usar para cada jogo. Aqui você vai aprender comigo a criar as tramas. A trama é a história por trás da aventura, certo? Aqui vocês vão aprender a criar as campanhas do RPG. E diferente da campanha, você pode criar uma aventura que você só jogou naquele dia. Jogou aquilo ali e acabou. Eu vou ensinar também essa parte. Aqui nós vou ensinar como conduzir a campanha. Vocês vão criar as próprias regras da casa de vocês. Essa parte. E aqui vem a sessão de jogo. Como é que acontece a sessão de jogo? Vocês têm que prestar atenção quando for mestrar a sessão de jogo. A parte de recompensas, como dar recompensa para os jogadores. E o futuro da trama. Às vezes acaba uma história, você quer começar outra. Da onde você vai começar? Como? Por quê? Aí já vem a parte avançada da trama. Para quem quer seguir uma carreira dentro da parte de design de jogos, de videogame, de cinema. Aí já vem essa parte, que é o módulo 3, que é a criação de cenários e sistema de regras, certo? Aqui você vai aprender a criar um cenário do seu jogo, um universo que envolve o personagem dos seus jogadores, certo? Aí vem a parte da geografia, né? Você vai aprender a fazer a parte da geografia, a parte da história. Valeu que você teve a parte da história. Aí aqui você vai ver, aprender a criar o sistema, as regras matemáticas do RPG de vocês, certo? E aqui vocês vão aprender a criar um suplemento. São livros à parte do livro que vocês criaram, contendo regras específicas, por exemplo, para cada sistema. Aí aqui, isso aqui é um projeto futuro, tá, gente? Aqui não está nada garantido ainda porque vocês não têm uma bagagem de RPG. Isso aqui chama-se live action. Live action, o que acontece? É um RPG que acontece em tempo real. Não é imaginativo, não tem uma mesa, vocês ficam em volta. Não, ele acontece em tempo real, como vocês também aqui a foto do livro de regras do live action. Os personagens eles se vestem como se fosse o personagem mesmo e fazem as cenas ao vivo. Tudo improvisado. O que acontece aqui? Aqui não tem, vamos dizer assim, muito espaço para rolagem de dados. Não existe dados, você não joga dados aqui. Aqui você usou outro sistema. Quando a gente for entrar nisso aqui, eu vou vai só passando, vai dando um vídeo passando. Aí vocês veem os figurinos dos personagens, né, eles se vestem. Isso aqui é uma campanha dentro do vampiro, a máscara. Então aqui estão mostrando diversas linhagens de vampiros. Tudo acontece, geralmente se aluga no local. Então tudo vai acontecendo conforme se fossem atores. Mas é tudo improvisado, não existe falas prontas. Então vai acontecendo a trama do jogo no meio de uma festa. O que acontece? O que eu vou fazer aqui com quem quiser continuar? Eu vou fazer uma história que se passa na época do Brasil Império. Então, o que eu estou querendo fazer, esse é o meu objetivo dentro do live action aqui. Eu vou passar um local onde vocês podem alugar as roupas da época, se vestir conforme a roupa da época. E. Obrigado. Se vestindo com a roupa da época e interagindo dentro da. A gente vai fazer uma festa, onde vão ser convidados também outras pessoas que não estão ligadas ao RPG.
mas vai acontecer o jogo dentro da festa. Certo? Então essa aqui é a parte do live action que eu quero mostrar para vocês, mas isso aqui é no futuro. Isso aqui é só quando vocês já tiverem entendido como funciona o RPG e quiserem continuar essa parte aqui. Beleza, pessoal? Bom, eu tinha para passar para vocês sobre o RPG. Tchau. Obrigado. Eu tinha para passar o RPG para vocês. Eu já passei. Eu não sei se o pessoal vai embora, se vão embora agora. Eu queria mostrar para vocês um anime baseado, inspirado no Dungeons & Dragons. Se quem quiser ficar para assistir, uns 40 minutos. Tá? A gente ficou para a próxima então, pessoal. Para passar, infelizmente, acho que o pai de vocês vai mostrar vocês. Nossa, meu pai vai ficar 10 horas. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Certo, pessoal? Isso aí.